Pastor Arlécio Franco Costa foi pastor por 38 anos da Igreja Batista do Barro Preto e por 7 vezes foi presidente da Convenção Batista Mineira. Casado com Tânia, é pai de 2 filhos, do Dr. Arlécio Júnior e da professora Andréa. É também avô de 4 netos. Recebam com muita alegria o pastor Arlécio Franco. Palmas, pastor Arlécio Franco. É uma alegria muito grande para nós, enquanto igreja, recebermos o pastor Arlécio. Ele já esteve conosco no culto das 8 da manhã, pregando e trouxe uma palavra, uma ministração de fato do coração de Deus para a nossa igreja. E tenho certeza que ele será muito usado nesse momento. Pastor, é uma alegria muito grande. Pastor Arlécio, como foi falado no vídeo, foi pastor da Igreja Batista do Barro Preto por 38 anos, quase 4 décadas. Um homem que dedicou a sua vida aqui em Belo Horizonte, no estado também de Minas Gerais, que nos abençoou muito. Por isso nós queremos honrar a sua vida com uma placa. Eu queria chamar a Andréa aqui na frente. Andréa é a filha do pastor Arlécio, trabalha na convenção, e eu queria que ela representasse a primeira igreja batista e também a convenção batista mineira, entregando e homenageando o seu próprio pai com essa placa. Bom dia, igreja. Pastor Arlécio Franco Costa, em reconhecimento ao seu inestimável legado à denominação batista e à sua contribuição para o fortalecimento da primeira igreja batista em Belo Horizonte, dedicamos essa placa em sua honra, agradecendo a Deus por sua vida e ministério, seu compromisso inabalável com o reino de Deus, sua liderança visionária e sua dedicação incansável à obra batista e à edificação da fé nos inspiram profundamente. Com profundo respeito, Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, outubro de 2024. Andréa, fica aqui mais um pouquinho, nós queremos orar por vocês, por toda a família. Estenda as suas mãos, igreja. Pai, nós queremos te agradecer pela vida do pastor Arlécio, pela sua família tão abençoada, o doutor Arlécio Júnior, ó Deus, a Andréa, ambos trabalhando para o Senhor, servindo ao Senhor de maneira integral. Nós agradecemos ao Senhor pelo legado do pastor Arlécio. De fato, Deus, Ele entregou a sua vida a Ti e o Senhor usou de maneira poderosa, e a minha geração de pastores, ela foi muito abençoada pelo exemplo de homens assim. Obrigado porque nós somos inspirados pela vida do pastor Arlécio, pelo compromisso, pela dedicação, pelo amor dele, a Tua palavra, a Tua presença, a igreja, Pai, e nós agradecemos ao Senhor e pedimos que o Senhor os abençoe cada vez mais e mais. Abençoe o seu casamento, a sua família, os seus filhos, os seus netos, ó Pai, e que o Senhor continue usando ele para poder, para honra, para louvor, para o Senhor, ó Pai, para que muitas pessoas te conheçam. Obrigado por esse momento tão especial, onde como Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, nós somos presenteados pela presença dele aqui no nosso meio, e em nome de Jesus que nós oramos e nós te agradecemos, amém. Meus amados irmãos, bom dia, que a boa mão do Senhor derrame bênção sobre todos vocês. Uma alegria muito grande estar com os irmãos. Disse no culto da manhã, das 8 horas, sempre tivemos um bom relacionamento com a liderança e os pastores que por aqui passaram. Saudade do pastor Murilo, meu querido irmão pastor Jackson, está lá em Divinópolis, Jeremias, que foi meu colega de turma, um amigo, um irmão, um colega muito amado. E agora os irmãos têm sido abençoados pelo Senhor com o ministério do pastor Juan e da sua família. Estou revendo aqui, vendo alguns irmãos queridos, que não vou mencionar o nome, senão vou esquecer de alguns, mas é muito grande a alegria de estar com os irmãos. Pastor Juan, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pela honra que o irmão está me dando, estar usando o púlpito desta igreja. Queridos, eu quero convidá-los, se os irmãos puderem ficar em pé, para a leitura de 2 textos bíblicos. O primeiro deles em Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 14 a 16, e o segundo
Hebreus capítulo 12, verso 14. É bom ter a minha filha aqui. É a filha mais linda que eu tenho, viu, irmãos? E o meu neto também, João, muito amado, muito querido, que amo muito. Diz assim o texto sagrado, 1 Pedro capítulo 1, verso 14 a 16, diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Em Hebreus capítulo 12, verso 14, o texto bíblico diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Vamos orar. Obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo que o Senhor nos proporciona, pela alegria de estarmos na Tua casa, pela doce presença do Teu Santo Espírito conosco. Te agradecemos, ó Deus, pelo ministério dessa igreja. Te louvamos, ó Deus, pela vida do pastor Juan, sua esposa, sua família. Que o Senhor continue cuidando dos seus servos de maneira especial e, sobretudo, dando a Juan a unção do Espírito Santo do Senhor, para que continue edificando a Tua igreja e contribuindo para a glória e para a honra do Senhor. Mas te pedimos agora, Pai, que a voz a ser ouvida seja a voz do Teu Espírito no coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Quero sentar-se, queridos. Meus irmãos, eu quero começar essa reflexão compartilhando com os irmãos uma história. É a história de dois irmãos que aterrorizavam a pequena cidade onde eles viviam por algumas décadas. Eles eram infiéis às suas esposas, abusivos para com seus filhos, desonestos em seus negócios. Eram dois homens barulhentos, turbulentos, grosseiros com quase todo mundo. Um dia, do nada, o irmão mais novo teve um problema de saúde e veio a falecer. O irmão mais velho, então, foi até o pregador da igreja local e fez um pedido: pregador, eu gostaria que você conduzisse o funeral do meu irmão. Mas, pregador, é muito importante para mim que durante a pregação você diga que meu irmão era um santo. O pregador, diante daquele pedido, disse: olha, eu não posso fazer isso, você sabe que eu não posso fazer isso. Nós dois sabemos que seu irmão não era um santo. Mas o irmão mais velho continuou: pregador, eu vou fazer uma grande doação para a sua igreja. Tudo que eu estou pedindo é apenas isso, que você, durante a pregação, diga que o meu irmão era um santo. Dia seguinte, no funeral, o pregador começou o seu sermão, a sua pregação, dizendo: todos aqui sabem que o falecido era um homem perverso, mulherengo, era um bêbado. Ele aterrorizava os seus empregados, causava tumulto, sonegava impostos. E aí o pregador fez uma pausa e continuou: mas, por mais perverso e pecador que esse homem fosse, se comparado a seu irmão mais velho, era um santo. Lendo essa história, meus irmãos, eu fiquei me perguntando: a quem somos comparados? O que somos para a nossa família? Como é que os nossos amigos nos veem? Será que ele pode nos dizer que, pensando em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós somos comparados a Ele? Diz o texto de Efésios, capítulo 1, versos 4 e 5. Em Cristo Ele nos escolheu para sermos santos. Atentem bem para isso. Em Cristo, Deus, nosso Pai Celestial, nosso Criador, Pai de Jesus Cristo, nos escolheu
para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para sermos seus filhos adotados por Jesus Cristo. Queridos, por causa do seu caráter e do seu amor, o amor de Deus, nós somos chamados para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Agora, aqui para nós temos que, de maneira honesta, sincera, dizer que nós temos dificuldade com isso. Nós temos dificuldade de entender esse imperativo de Deus. Interessante que a Igreja Católica Romana tem os seus santos. Hoje, por exemplo, dia 13 de outubro, é o dia de São Teófilo, que foi bispo em Antioquia, do segundo século. A Igreja Católica, inclusive, diz que Teófilo foi o 5º Papa depois de Pedro. De acordo com o catolicismo romano, para ser canonizado, para ser proclamado santo, uma pessoa tem que estar morta. Interessante que o Teófilo, São Teófilo, que hoje é comemorado pela Igreja Católica, foi proclamado santo em 1930, quer dizer, 18 séculos depois. Tem que ter vivido uma vida exemplar e deve ter sido um mártir, ou pelo menos deve ter realizado 2 milagres após a sua morte, quando alguém orou por ele ou por ela. Esse é o sentimento, essa é a maneira de entender da Igreja Católica de ser santo. Quando você abre os dicionários, o dicionário diz que santo é uma pessoa muito virtuosa, uma pessoa gentil, uma pessoa piedosa, uma pessoa paciente, uma pessoa de vida consagrada. Já que existem diferentes pensamentos, diferentes conceitos sobre santidade, sobre santificação, o que a Bíblia diz sobre esse assunto, meus irmãos? Como crente em Jesus Cristo, nós temos que abrir a palavra, entender o que é que significa ser santo, o que é que significa ser santificado, o que é que significa a santificação. Primeiro, que nós aprendemos na Bíblia que santidade é um imperativo de Deus para o crente em Jesus Cristo. É um imperativo de Deus para cristãos comuns. Quando abrimos a Bíblia, por exemplo, lá em Levítico, capítulo 11, 44, Deus estava dizendo: sejam santos porque eu sou santo. E o apóstolo Pedro então cita na carta que nós lemos, Deus dizendo: sejam santos, porque eu sou santo. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7, o apóstolo Paulo diz: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Eu e você, meu irmão, eu e você, minha irmã, nós fomos chamados por Deus para a santificação. Em Romanos capítulo 1, verso 7, Paulo, quando se dirige à igreja em Roma, diz: a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser santos. Abra Coríntios, primeira carta, também Paulo se dirigindo à igreja de Corinto, diz: a igreja de Deus, chamados para ser santos. E ele diz coisas semelhantes na segunda carta aos Coríntios, na carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses. É interessante, Paulo endereça as suas cartas aos santos, crentes comuns, que estavam compondo naquele tempo a igreja do Senhor Jesus Cristo, os verdadeiros seguidores de Cristo. E é interessante que em nenhuma carta de Paulo você encontra Paulo chamando os irmãos de crentes, sempre chama de santos. Mas nós temos dificuldade com isso, né? Parece que santidade é uma palavra que se perdeu no vocabulário. Hoje, nesse tempo, a gente não fala mais, e não é bem compreendida, é verdade, nesse tempo que nós vivemos. Mas nós precisamos entender, queridos, que ser cristão é mais do que ser membro de uma igreja, é mais do que ser um simpatizante da fé cristã, é mais do que ser um observador de uma tradição familiar, é mais do que ter uma identificação denominacional, é mais do que simplesmente dizer que é um seguidor. Ser crente exige comprometimento com os princípios e os valores da fé cristã, comprometimento com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, comprometimento com o Espírito Santo que reside em nós, como diz a palavra de Deus. O teólogo
metodista Adam Clarke, ele diz que cristão é a mais elevada designação que um ser humano pode ser à face da terra, e recebê-la da parte de Deus torna a um título grandiosíssimo. Ou seja, é honra, é privilégio ser cristão, mas desde que compreendamos o que significa verdadeiramente ser cristão. Ser cristão é ter um caráter santo. Ser cristão é ter um caráter íntegro, santo, como é exigido pelo próprio Deus. Partindo desse princípio, então eu quero convidar o irmão, a irmã, para se dirigir à pessoa aí ao seu lado e se apresentar. Eu sou o santo fulano. Diga o seu nome. Faça isso agora. Eu sou o santo. Soa estranho? A gente não está acostumado. A gente acha estranho, quando deveria ser algo absolutamente normal, porque nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, nós fomos resgatados do império das trevas, transportados para o reino da luz do Senhor Jesus Cristo, fomos chamados para ser santo como santo Ele é. E a Bíblia ainda diz que sem essa santificação, ninguém verá o Senhor. A santidade, queridos, não é para crente excepcional. A gente olha para o canto e tem uma auréola. Não, não, absolutamente. É para crentes comuns, para cristãos comuns. A santidade é um processo que começa no momento da conversão, quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo e começa a trabalhar em nosso coração, selando cada um de nós como pertencente a Jesus Cristo. Porque o Espírito Santo passa a morar em nós. É um processo que começa até chegarmos à conformidade, à imagem de Jesus Cristo. É um processo para toda a vida. Aí quando abrimos a Bíblia está repleta de exortações, de conselhos, de mandamentos, de imperativos, que nos ordenam a buscar continuamente a santificação. Por exemplo, no capítulo 7, verso 1 da segunda carta aos Coríntios, Paulo escreve: ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, no momento da conversão, nós somos lavados e purificados. Somos inseridos no corpo de Cristo, o Espírito Santo passa a morar em nós, começa o processo, e esse processo tem que continuar, aperfeiçoamento, até sermos a imagem do próprio Senhor Jesus Cristo. Agora, para entender a santificação, meus irmãos, nós devemos compreender Deus, a santidade de Deus. A essência da santidade está em Deus. Então ninguém é santo em si mesmo. A santidade de Deus é própria do seu ser. Em outras palavras, é algo que Ele é perfeito. A santidade de Deus é de absoluta grandeza e superioridade, que o faz totalmente distinto e acima de todas as coisas. Isaías capítulo 6, verso 1, está descrito Deus como alto e sublime. Isaías 55, esse profeta escreve, Deus dizendo através do profeta: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, pois assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quão altos são os pensamentos dos caminhos de Deus, meus irmãos? Os cientistas afirmam que depois do Sol, a estrela mais próxima da Terra é a Alfa Centauri, que está a 4,3 anos-luz de distância. Eu não sei se o cálculo aqui está certo, mas segundo quem escreveu lá, disse que essa Alfa Centauri está a 40 trilhões, 681 bilhões, 440 milhões de quilômetros distante da Terra. Essa é a estrela mais próxima depois do Sol.
Aí quando eu leio isso, eu creio que é assim que Deus é diferente de nós. Muito, mas muito, muito acima de nós, em sua santidade, incomparável. E aí, quando a gente pensa isso, dá vontade, pastor, de dar um aleluia bem pentecostal. Aleluia! Glória a Deus! Mas sabe o que é incrível, irmãos? Sabe o que é maravilhoso? Apesar dessa grandeza inalcançável de Deus, Ele compartilha conosco a sua santidade. Ele quer que sejamos diferentes do mundo. Ele quer que o imitemos. Ele quer que sejamos santos como santo Ele é. Então, se Deus está nessa altura, mas Ele, o que é que Ele faz? Ele vem até nós, através do seu Santo Espírito, faz morada em nossa vida e nos torna santos, por amor, por graça, por misericórdia. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Jesus Cristo, quando orou pelos discípulos e orou por nós também no tempo de hoje, Ele pede ao Pai Celestial: não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Deus é infinitamente diferente e superior, mas se aproxima de nós, compartilha conosco da sua santidade, por graça, por misericórdia e por amor. Mas aí há um outro aspecto que nós precisamos aprender, meus irmãos. A santidade não é um extra opcional. Deus nos salva, nos resgata, nos leva para o reino da sua luz, purifica os nossos pecados, o Espírito Santo vem e sela, garantindo a nossa salvação, e aí Deus nos dá um extra. Olha, depois de tudo isso, eu vou te dar também a santidade. Não, não, não. Você pode ir, agora tem aqui na praça, né? Você pode ir ao McDonald's, fazer o pedido. O atendente provavelmente perguntará a você: você gostaria de mais batatas fritas? Você gostaria de bebida? Que bebida você quer? E ainda depois oferece a casquinha, o sundae, né, para você. São opcionais. Está dando opção. São extras opcionais. Você lá compra se você quiser mais batatas, mais o sundae, ou qualquer outra coisa. Se você não precisa, mas se você quiser, compra. No questão da santidade, meus irmãos, Deus não está dizendo: eu vou te dar o perdão, eu vou te dar meu Espírito, eu vou te dar vida eterna, eu vou te dar todos os benefícios da cruz, e depois nos pergunta: será que você gostaria um pouco de santidade? Não, 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 não. Não é opcional. A santidade ou a santificação é um imperativo. É um mandamento, é uma ordem, e a nós que somos servos do Senhor Jesus Cristo, só nos cabe tão somente obedecer. Só nos cabe tão somente cumprir a vontade dEle e buscar e perseguir a santificação. A essa altura, talvez alguém procure o pastor Juan e pergunte: mas pastor, eu pensava que a vida eterna era apenas um presente gratuito, que não dependia disso. Mas depende, queridos. Depende. No culto da manhã, eu contei a história de um senhor que frequentava Barro Preto durante muito tempo, de manhã, de noite, sempre presente, mas nunca tinha feito uma decisão lá de Cristo. E um dia, conversando com ele, falando do Evangelho, falando da necessidade de ele tomar uma decisão, ele me disse: pastor, eu não quero comprometimento com a igreja, eu não quero, se Deus me arranjar um lugarzinho na cozinha do céu, está bom demais. Está bom não, queridos. Deus quer que estejamos diante dEle, face a face. Ele quer nos mostrar como de fato Ele é, mas para tanto eu preciso querer, eu preciso desejar, eu preciso perseguir, eu preciso buscar. O texto diz seguir a paz, em outra tradução, buscar a paz e a santificação, e a tradução melhor seria: persiga, vai atrás, tenha determinação, busque a santificação, porque é isso que Deus quer. A gente tem observado, meus irmãos, que infelizmente as pessoas não entendem
que uma pessoa que crê em Cristo significa que o Espírito vem e reside nela, significa que nasceu de novo, significa que seu espírito é vivificado, significa que recebe um novo coração, novos desejos, novas motivações, significa que é uma nova criatura. Não é isso que nós recitamos, 2 Coríntios 5,17? Quem está em Cristo? O quê? Eu não ouvi. Eu estou com dificuldade de audição. Quem está em Cristo? Sim, então você é uma nova criatura. As coisas velhas, diz o texto bíblico, as coisas velhas do velho homem, essas coisas passaram, eis que tudo se fez? Se não fez, então tem alguma coisa errada, não tem? Como é possível, meu irmão, que um crente em Jesus Cristo, que foi resgatado das trevas e ter assegurado a vida eterna, perdão dos seus pecados, e não deseja esse relacionamento íntimo com o Senhor, essa comunhão com o Senhor? Talvez pela influência do mundo que está aí. O que é que o mundo diz hoje? Siga o seu coração, seja fiel a si mesmo. Quantas mensagens, né? Acredite em você mesmo, viva a sua verdade, construa a sua verdade. E aí o mundo está aí construindo as suas narrativas. E muitos entendem isso. O importante é que você seja feliz. Isso é que importa, mas não, irmãos. O que importa é a vontade de Deus, é a glória de Deus, é a santidade de Deus. E nós temos comprometimento com isso. Essas frases que citei são populares no mundo, mas não são bíblicas. Elas são humanistas e muitos cristãos, infelizmente, estão acreditando nessas mentiras. Se buscarmos apenas a nossa própria felicidade, fazer apenas o que nós queremos, nisso não tem a aprovação de Deus. Do nosso jeito, meus irmãos, não funciona. O pastor Juan falou há pouco sobre casamento, os noivos aqui à frente estiveram, e ele falou da importância do casamento. A necessidade, né, pastor, de ter os princípios bíblicos, os valores da fé cristã, levar a sério a palavra de Deus no casamento, da vida cristã também. O casamento não funciona do nosso jeito, tem que funcionar do jeito de Deus, e a vida cristã tem que ser do jeito de Deus. Por isso que Paulo escreve em Romanos capítulo 6, verso 12, que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Meu irmão, minha irmã, é irracional pensar que podemos ter um encontro com Deus, fazer de Jesus o nosso Senhor e ainda viver do nosso jeito. Não funciona. Como ser santo então? Talvez alguém pergunte a esse momento. E eu quero dizer, primeiro de tudo, morra. Na igreja católica não é assim? Para ser santo tem que morrer? Primeiro que então, morra. Lembra que Jesus Cristo diz: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Nosso eu tem que morrer, nossa vontade tem que morrer, nossos achismos precisam morrer. Quando Jesus disse: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me, isso não significa, meus irmãos, que a gente pega uma cruz e vai fazer uma promessa, caminhando, né, alguns quilômetros, subindo em uma escada gigantesca. Não, quando alguém naquele tempo carregava uma cruz, todo mundo sabia, ele estava sendo encaminhado para a morte. Então essa é a primeira grande exigência da palavra de Deus, do Senhor Deus para cada um de nós. Se nós queremos de fato ver Deus, e eu acho que todos desejamos, então a santificação é o caminho. E para que isso aconteça, nós temos que fazer morrer a velha criatura. Quando a semente cai no solo, ela se quebranta para que o processo de germinação comece. O crente quebrantado, sua vontade crucificada, ele morrer com Cristo, o Espírito Santo gera uma nova vida. A velha criação é incapaz de ser santa, é preciso nascer de novo. E aí a gente cita uma frase famosa de Martinho Lutero,
quando ele diz: eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas de batismo, mas descobri que o miserável sabia nadar. Agora eu tenho que matá-lo todos os dias. Mas é isso que a Bíblia diz, é isso que Jesus Cristo diz: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, faça morrer o velho homem. Morra. Segundo, precisamos nos encher do Espírito Santo, permitindo que o Espírito Santo controle a nossa vida. Meus irmãos, somente o Espírito Santo pode trazer vida e nos capacitar para sermos novas criaturas para essa vida de santidade. Às vezes eu leio determinados textos bíblicos e fico parando e fazendo uma reflexão e com um certo temor no coração. Por exemplo, Paulo escreve lá, 1 Coríntios 6,19: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós? Então o meu corpo, o seu corpo, meu irmão, o seu corpo, minha irmã, é morada do Espírito Santo. No culto das 8 horas, eu tenho uma história. Eu trabalhava na CEPLAC, um órgão do Ministério da Agricultura. Fui transferido para uma cidade chamada Jitaúna. Fui com a minha esposa, a querida Tânia, para Jitaúna para alugar uma casa. Procurei, alguém disse: olha, o moço da farmácia tem uma casa para alugar, um tal de Carioca, vamos procurar o Carioca. O Carioca chamou o menino dele, um garoto talvez de uns 10 anos de idade, disse: leva esse casal lá para conhecer. Nós chegamos, gostamos da casa, a casa boa, começamos a andar e eu percebi que o menino estava inquieto, procurando alguma coisa. E eu disse: o que é que você está procurando? Não, é que meu pai cria uma cobra aqui. Depois eu conheci a tal da cobra, era uma serpente enorme, ele criava, tinha um cômodo lá na casa, que essa cobra vivia lá, todo dia ele ia lá alimentar aquela cobra. Quando ele disse que tinha uma cobra ali, a Tânia agarrou no meu braço: vamos sair daqui. E não quis de maneira alguma alugar aquela casa. Vai que a cobra tem saudade e volta. Sabe, irmão, quando eu lembro dessa história, eu acho que é um risco muito grande. Porque o Espírito Santo diz que Ele mora em nosso corpo. Nós não podemos ter na nossa vida um cantinho reservado para as nossas serpentes, que nós criamos, e que gostamos, e que temos uma certa afeição por ela. Não. O corpo tem que ser entregue por inteiro. A vida tem que ser entregue por inteiro. Não podemos ter uma margemzinha, um lugarzinho. Não, esse aqui Deus não entra não, porque eu crio minha... Não. Quando o crente, meus irmãos, não permite que o Espírito Santo seja visto através de suas ações, quando faz o que é errado, então ele suprime, ele apaga o Espírito Santo. É isso que diz a palavra de Deus: não apagueis o Espírito. A gente não apaga o Espírito com um extintor de incêndio. Não, não. A gente apaga no momento que a gente começa a resistir ao Espírito. Ele quer nos ensinar, Ele quer nos conduzir, Ele quer nos guiar. Nós resistimos, preferimos fazer a nossa vontade. Inteligente como é, chega um determinado momento, ele não vai insistir. E nós perdemos a comunhão. Precisamos do Espírito, como precisamos da palavra de Deus. Aquela oração de Jesus Cristo em João capítulo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Precisamos ler a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra, aplicar os ensinamentos da palavra na nossa vida, meus irmãos. Mas quando eu falo de ler a palavra, estudar as palavras, não estou falando apenas de fatos bíblicos. Eu sei que Matusalém viveu 969 anos, eu sei que Adão tinha 930 anos, que a esposa de Isaac era Rebeca, e a gente vai alinhando esses fatos com isso. Não apenas isto, mas é interiorizar, é aplicar, é viver, é ter o entendimento que não são opções, são imperativos que precisam ser cumpridos. A palavra de Deus penetre em nossas mentes e corações, precisa criar raízes e mudar o nosso comportamento. Caminho para o término dessa reflexão. O Deus que falou a Moisés lá naquela sarça e que tornou aquele lugar santo,
é o mesmo Deus que hoje continua nos falando através da sua palavra, através de conselho de familiares, de amigos, através da mensagem pastoral, através do estudo bíblico na escola bíblica dominical ou em casa. É o mesmo Deus que continua a nos falar com sua voz mansa e suave. Deus continua chamando a nossa atenção, Deus continua nos mostrando que o imperativo dele precisa ser obedecido, que não há como relativizar, não. É radical, sim, é radical, mas Deus é assim. E se nós queremos ver Deus, como o autor da carta aos Hebreus diz, é necessário santificação. Hebreus capítulo 2, verso 11 diz assim: pois tanto aquele que santifica como os que são santificados, vem todo de um só, por isso ele não se envergonha de chamá-los irmãos. Jesus não se envergonha de nos chamar irmão, mas que irmãos somos para Jesus? William Arthur, pastor, escritor americano, foi morto, falecido em 1994. Em um dos seus livros, ele faz uma advertência que eu acho que é muito própria para esse tempo que nós estamos vivendo, pastor. Ele escreve assim: oferecer salvação para a alma e não para o homem, e tentar formar uma comunidade de santos no mundo vindouro, sem fazê-lo neste, é uma perversão cristã evangélica. A gente prega é para o homem, a gente forma é uma comunidade de santos, mas para esse tempo, para aqui e agora, não é para, vamos formar para o futuro, não, é hoje. Sam Tippett pregou nessa igreja tempos atrás. Ele diz: o crente é chamado para ser um seguidor, e ao buscarmos a liderança do Espírito Santo nas nossas vidas, nós vamos sobrenaturalmente sermos naturalmente conformados à imagem de Cristo. E esta é a estratégia para o crente. Nós simplesmente nos determinamos a buscar. Segundo, nós obedecemos à sua liderança. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Persegui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sede santos, diz o Senhor, porque sou santo. É um imperativo, e que nos resta como crentes, como servos, tão somente nos curvarmos e buscarmos fazer a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Curve a sua fronte. Obrigado, Pai. Muito obrigado por esta igreja, muito obrigado por esse culto que prestamos ao Senhor, muito obrigado pela presença do Teu Santo Espírito, Pai, em nosso meio. Obrigado pela liderança do Teu servo, pastor Juan. Obrigado, ó Deus, por essa igreja ter sido, ao longo dos anos, referência nessa cidade e também para a Convenção Batista Mineira. Te agradecemos, mas suplicamos, ó Deus, que a mensagem ora pregada, textos lidos, que foram lidos agora, encontre um lugar no coração de cada um de nós nessa manhã. Que entendamos, ó Deus, a nossa responsabilidade para com o Senhor. O Senhor diz que é santo, e de fato santo é, mas eu quero que sejamos santos como o Senhor é. Que tremenda responsabilidade. Mas é o Senhor mesmo que com graça e com misericórdia nos capacita, nos enche com Teu Santo Espírito e nos possibilita ter no coração essa esperança gloriosa de um dia estarmos diante do Senhor, vendo como o Senhor é, face a face. Louvado seja o Teu nome por tão grande graça, Pai, em nome de Jesus.